Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa semanal Espaço Diferente. Eu quero agradecer a você, ouvinte, onde você estiver, pela sua audiência, mas também pelo respeito que você tem, com certeza, com esse trabalho, esse projeto que fala da pessoa com deficiência, fala da cultura, fala de diversos temas que a pessoa com deficiência com certeza participa, de alguma forma ele tem participação nessas temáticas. E hoje a gente quer agradecer primeiramente ao nosso convidado, que há algum tempo a gente já pretendia fazer isso, para conversar sobre a obra dele, sobre o estudo que ele faz e as coisas que ele tem feito, e vai conversar com você, ouvinte, sobre Ribeirão. Ribeirão, a história e a cultura de Ribeirão. É importante a gente conhecer um pouco a partir de um trabalho de já algum tempo, e ele vai falar melhor sobre isso, que é Josias Silva. Bom dia, Josias. Bom dia, ouvintes da Rádio Santana. Bom dia, Luiz Paixão. É uma satisfação estar participando desse programa que tem grande audiência e tem, assim, um sentido de incluir as pessoas no dia a dia da vida. Muito bem, Josias, a gente poderia iniciar, você primeiro já escreveu alguns livros sobre Ribeirão, sobre a questão cultural de Ribeirão. Eu queria que você começasse falando, Ribeirão iniciou de que forma? Era uma vila, um distrito, e hoje é uma das cidades mais geograficamente melhor localizada na Mata Sul pernambucana. Eu queria que você iniciasse falando sobre isso. Ribeirão começou com um engenho, no século XIX, aliás, 18, que é os anos de 1700, né? Para ser mais preciso. Então, com um engenho, com a capela, em torno dessa capela surgiu a aglomeração, daí foi evoluindo, uma cidade que, aliás, não é uma cidade não, uma vila que tinha muita cana-de-açúcar, tinha já engenhos moendo, depois veio as usinas, como a usina Pinto, que depois usina Ribeirão, que foi fundada por João Cardoso Aires Filho, um homem que se dedicou durante sua vida ao cultivo da cana-de-açúcar e moagem, que também foi um dos donos da usina Cucaú. Então, Ribeirão, depois já era da usina Pinto, passou a ser usina Ribeirão, e foi um ponto de desenvolvimento para a vila de Ribeirão. Muito bem. Josias, você tem um livro, vários livros, que fala sobre essa história, né? Um livro sobre a história de Ribeirão eu escrevi, mas não tive condições de publicar, não publiquei. Entendeu? Está no computador, mas não publiquei. Eu publiquei Vidas e Moinhos, publiquei Farol da Esperança, publiquei Lampião, a História, e Tradicionais Cambinas de Ribeirão. Fala um pouco sobre as Cambinas, que é a história de Ribeirão. Cambina, eu acho que deveria ser uma das coisas mais importantes de Pernambuco, porque Cambinas é o que deu origem a toda a história afrocultural brasileira, principalmente em Pernambuco. Porque quando chegavam os escravos, já chegaram os Cambinas, que eles vinham, era embarcado no porto de Cabinda, na costa oeste da África. E daí deram o nome à música dele também, as Cambinas, né? E as danças Cambinas. Daí foi que originou tudo que você viu falar, até os terreiros de Umbanda, terreiro de Candomblé, tudo originou-se das Cambinas, desse movimento Cambinas, que era um movimento cultural que eles faziam para não deixar morrer a musicalidade da África. Interessante, você falou da música e da resistência, né, cultural, para que os negros que aqui chegavam como escravos mantivessem o mínimo de sua cultura na África. Na África, é isso. Ao chegar aqui, o livro, me parece que você fala sobre isso. Eles procuraram fazer esse movimento cultural. Houve resistência com relação a isso? Havia, porque os donos de engenho não queriam que eles praticassem, por exemplo, a religião afrodescendente, né? Que eles queriam que eles todos fossem católicos. Mas eles já aproveitavam nos dias de santos tradicionais e cultuavam os seus deuses
os seus orixás, mas envolvendo a religiosidade católica. Entendeu? Pois é. É uma outra coisa que você pode com certeza nos falar com relação à emancipação da cidade em 1928. Próximo, daqui a 2 anos estão completando 100 anos de história, né? Nós esse ano vamos completar 98 anos Isso. de emancipação. Foi um movimento que via que a cidade estava, aliás, a vila estava progredindo muito, tinha várias usinas nesse meio, tinha a usina Estreliana, usina Caxangá, usina Ribeirão, então, usina Bamburral, então que essas usinas dentro das terras, a Aripibu só veio para Ribeirão 10 anos depois de Ribeirão emancipado, que pertencia a Maragi. Sim. Entendeu? Então, depois de 1938, aqui passou para Ribeirão. E a usina Vicente Campelo, ela foi inaugurada e teve uma duração muito breve, muito pequena. Foi de 1914 a 1819, porque aí morreu o José Ernesto Pereira Lima, que era o fundador, o dono daquela usina, e aí a família vendeu os engenhos que tinha, ficou São Pedro e ficou Cocula para a família, para os filhos. Entendeu? Aí daí, Ribeirão, como nós vamos falando aqui na emancipação política, então aquelas lideranças políticas da cidade se interessavam em tornar emancipada a cidade. Então conseguiram, em dia 11 de setembro de 1928, a sua emancipação, tendo como primeiro prefeito o Dr. Álvaro Santino de Castro Figueiredo, que ele foi o prefeito que é nomeado, ele era interventor, né? Sim. Da cidade que foi assim, emancipado. Então, eles eram interventor. E que foi até 1931, dia 24 de março de 1931, assumindo José Ernesto Monteiro, até o dia 14 de setembro de 1931. Dr. Álvaro Santino, que se afastou para concorrer às eleições, deve ter sido um excelente administrador e conseguiu ser também o primeiro prefeito eleito pelo voto do povo. E assumindo em 1931. Ele assumiu no dia 14 de março de 1931 e foi até o dia 2 de agosto de 1933. Isso. Interessante essa história. Eu queria, em 1862, chegou a ferrovia para Ribeirão, que me parece, não sei se você tem esses dados, que foi um grande impulso para a economia ribeironense, Ribeirão no caso. Porque por onde a ferrovia na época passava, trazia progresso, trazia desenvolvimento. E Ribeirão chegou aqui em 1862, a primeira estrada de ferro, a estrada de ferro do São Francisco, estrada de ferro do São Francisco, que era o nome da estrada de ferro. Depois adquirida pela Greto Oeste, também nós tínhamos aqui em Ribeirão. Você vê como Ribeirão era desenvolvido, era importante na época para toda a região. A estrada de ferro de Ribeirão Cortês, que depois, em 1907, passou a ser o ramal de Cortês. E a estrada de ferro Ribeirão Barreiros, que também foi adquirido pela Greto Oeste, e em 1912 passou a ser o ramal de Barreiros, que tinha transportando açúcar pelas estradas de ferro, a usina Central Barreiros, a usina Santo André e a usina Cucaú, transportava açúcar por essa estrada de ferro. Era o grande impulso econômico. Impulso econômico. Ribeirão tinha aqui aquelas casas de morada dos ferroviários, as turmas, pessoal que trabalhava na conservação de vias permanentes. E Ribeirão era essa grande cidade. Como também depois veio a estrada de rodagem também, né? Que em 1930, a partir de 1930, chegou o que hoje é o DR. Entendeu? Aí que veio trazer o quê? Desenvolvimento para a cidade de Ribeirão.
Pois é, a gente está conversando aqui com Josias Silva, ele é radialista, escritor, tem toda uma obra voltada à origem da nossa cidade de Ribeirão, como também é uma pessoa que sempre está buscando informações importantes para que a gente aqui, com o trabalho dele, possa entender melhor o nosso passado. Josias Silva, uma coisa que eu queria te ouvir também é com relação a forma e o local, a localização de Ribeirão, que até onde se sabe, você pode nos ajudar nessa reflexão, é uma cidade que geograficamente está no centro da Mata Sul pernambucana, é isso? É verdade. E que isso tem ajudado bastante a possibilidade de crescimento atualmente para nós. Verdade. Ribeirão tem também já um centro industrial que falta chegar mais indústria, né? Para trazer mais desenvolvimento para nossa cidade. O comércio de Ribeirão não é um comércio pequeno demais, é um comércio onde as pessoas acreditam, empresários fortes de Pernambuco e do Nordeste acreditam, e está aí um grande centro comercial, que é um atacadista e varejista de gêneros alimentícios e produto fruto-granjeiro instalado em Ribeirão. Acreditou, veio grandes lojas de imóveis eletrodomésticos, por quê? Acreditando no desenvolvimento, na força econômica do município de Ribeirão. É importante você falar isso porque é uma coisa atualizada que está acontecendo agora. Eu vou pedir para a gente dar uma pausa e a gente continua esse assunto tão importante. Vamos ouvir uma música. Deixa eu agora mandar primeiro aqui um abraço aqui para minha esposa Maria das Neves, que está lá ouvindo a gente. Um abração para ela, que está ouvindo o nosso programa. Muito bem, eu quero mandar um abraço ao iniciar a segunda etapa, o segundo bloco do programa, para Carlos e Ana Paula, que estão nos ouvindo agora. A dona Geni, a mãe de Ana Paula, também Alex Mania aqui no Canavial, que sempre é um ouvinte nosso, né? Lula do Disco, bem lembrado, Josias. Lula do Disco, que deve com certeza estar ouvindo agora a nossa programação, e tantos outros aqui no comércio, os bairros aqui da periferia, né? Estão sempre ligados na nossa programação. A todos vocês, obrigado pela audiência, e continuando aqui com o nosso amigo radialista e escritor Josias sobre Ribeirão. Ribeirão é a cidade, Josias, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a cultura desse lugar. É uma cultura rica que muitas vezes não é evidenciada, digamos assim, regionalmente falando, mas que tem muita coisa a oferecer e a que as pessoas possam conhecer. Fica à vontade para falar dessa questão cultural. Você sabe que não é só em Ribeirão, a cultura é relegada a segundo plano em tudo que é espaço. Isso. Né? Então, Ribeirão é uma cidade rica em tradições culturais, carnaval forte, carnaval que tinha muitas atrações. Hoje ainda tem, mas tem hoje mais blocos, né? Hoje não tem aquele desfile que tinha, são blocos que participam do nosso carnaval. E nós devemos falar também, se voltar a falar das cambinas, porque eu acho que deveria ser a coisa mais importante. Como Olinda tem aqueles blocos gigantes, aqueles bonecos gigantes, nós temos cambinas. Recife tem o galo da madrugada e aquele galo gigante que bota lá. Nós temos cambinas. Cambinas, que é a origem de tudo, a origem de frevo, a origem de afoxé, veio de Cambinas. Infelizmente não está sendo tratada como deve ser tratada. Nós temos cambinas em Ribeirão, em Pesqueira e em Triunfo, aqui em Pernambuco. Na Paraíba tem Lucena e Itaperuá, que eles fazem questão de dizer que vieram de Pernambuco, foram levados para lá de Pernambuco. E a Universidade Federal da Paraíba fez um trabalho muito bonito, eu li, sobre cambinas, as cambinas de Lucena e Cambina de Itaperuá, que Itaperuá é no sertão da Paraíba. Isso. Na terra de Ariano Suassuna, né? Na terra de Ariano Suassuna. Isso. Eu quero mandar um abraço para Conceição, que é a pessoa hoje que está à frente, né, das Cambinas. É verdade, é verdade. E você, Josias, que tem essa rica, essa preocupação cultural, eu até parabenizo você, porque tem que ter pessoas assim como você que busca, que procura resgatar a nossa história, nosso passado, mantendo atual, como você bem falou. Cambinas, você falou do trem, que foi a chegada da ferrovia, e outra. Hoje, para a gente voltar um pouquinho, não para o presente e futuro, mas nessa construção, nessa caminhada de uma cidade que, ao meu ver, eu estou aqui, eu nasci em Escada, só o parto, mas já morava em Ribeirão.
E a gente sabe que vamos envelhecendo, somos os idosos, né? Isso é verdade. E a gente se preocupa com o futuro da nossa juventude, dos nossos filhos e netos, com relação a essa cidade. Na sua opinião, enquanto uma pessoa que vivencia isso diariamente, qual é a tua opinião, qual é o teu olhar para Ribeirão, que está aí com a possibilidade sim de crescer mais e mais? É possível, por toda essa riqueza geográfica que ela tem. É verdade, Ribeirão tem tudo para crescer, Ribeirão tem um centro industrial, Ribeirão tem canaviais, Ribeirão tem agora a pecuária também que está se firmando no município, então é uma cidade para ter tudo, que tem tudo para se tornar um dos mais importantes centros da zona da Mata Sul de Pernambuco. Como também tem boas escolas, que é bem importante falar na educação também, boas escolas no município, boas escolas particulares e, portanto, Ribeirão é uma cidade que só tem a crescer. É verdade. E aí, nesse crescimento, que seja a inclusão aconteça, né? E nós que estamos falando só para te ajudar, sim, e também contribuir dentro do possível. Pessoas com deficiência, idosos, jovens, eu acho que são grupos da sociedade ribeirãoense que deve estar sempre buscando seus espaços. É verdade. E como forma de garantir seu direito na lei, na convivência harmoniosa das pessoas. Porque falar de uma pessoa idosa, por exemplo, é você ter o respeito, mas também você dar condições para que ela possa ir e vir, ela possa estar incluída nas coisas que acontecem na cidade. É, para que o idoso não fique isolado só dentro de casa, sem poder caminhar, isso, por falta de um acesso para ele, porque a calçada cheia de degrauzinhos. Tem degraus altos, hein? Uhum. Eu mesmo, quando eu vinha para aqui, que eu já sou um idoso, eu vi assim uma certa dificuldade para passar, porque estava consertando o calçamento na rua, e o degrau, a calçada era alta, para ter que subir. Eu dei uma volta assim, ó, contornei para que não subisse naquela escada alta, porque hoje é difícil. O problema do idoso é não levar uma queda. É verdade. Porque, né, que é um perigo. E não só para a pessoa idosa, como também as pessoas com deficiência, que precisam muito de acessibilidade. Nós temos a nossa lei, que foi já o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência de Ribeirão, é só de Ribeirão. Sim. Foi amplamente, eu já falei várias vezes aqui, não foi uma coisa não, houve uma discussão com pessoas da saúde, da educação, com moradores, houve todo um processo de construção dos artigos, o que era bom, o que era ruim, um apoio jurídico também, para que dentro da lei não saísse da normativa federal e estadual. Então, Ribeirão hoje tem um instrumento muito forte, que é o nosso estatuto, aprovado pela Câmara por unanimidade. Eu sempre agradeço ao ex-vereador Itamar Barcelos, foi quem apresentou e foi aprovado, sancionado pela Prefeitura, mas o que falta agora é, de fato, colocar em prática a melhoria das nossas calçadas, acesso a uma série de situações onde as pessoas vão lá e precisam. Cadeirante, por exemplo, para você ter ideia, um cadeirante idoso e cadeirante, ele sofre duas vezes, por ser idoso e por ser uma pessoa com deficiência. Né? Então a gente precisa, no seu argumento que você fez, buscar mais Ribeirão ser também, por que não, um exemplo de acessibilidade. Depende de nós, depende da gestão, depende de todos, para que a gente possa um dia olhar e dizer, olha, cidade de Ribeirão, todo mundo está com dificuldade, Ribeirão vai continuar tendo, nada é perfeito. É verdade. Mas que a gente possa dar passos conscientes de que nós precisamos ajudar os nossos irmãos com deficiência, nossos irmãos idosos. Isso, eu acho que a caminhada é essa. É isso, é verdade. Então vamos continuar falando mais um pouco de Campinas, fique à vontade. Né? Falando em Campinas, e Campinas sai com muito esforço, dedicação das pessoas, ainda sai pelas ruas da cidade mostrando a força do nosso carnaval. Precisa um espaço melhor para as Campinas, ter horário melhor para as Campinas desfilar, que isso é um patrimônio. Campinas, que o pessoal tem que olhar que Campinas não é apenas um bloco carnavalesco, é patrimônio cultural. Está faltando também organizar a documentação para que seja um patrimônio cultural de Pernambuco. Precisa os pessoal que fazem parte da direção das Campinas, inclusive eu fiz parte já da direção das Campinas, se organizarem para que
torne um ponto de cultura em Ribeirão, as tradicionais cambindas, porque é aquilo que deu origem a tudo que existe em cultura afrodescendente, então merece um olhar mais focado para nossa tradição cultural. Né? É isso que precisa para que Ribeirão tenha e possa dizer, nós temos cambindas, que é uma mais importante. O único livro de cambinda que eu conheço que existe no Brasil é esse meu que eu fiz. Eu quis fazer, eu fiz questão de fazer, comprei impressora, eu mesmo fiz, eu mesmo fotografei aqui, a maioria das fotos são tudo que eu fiz, entendeu? Escrito por mim, impresso por mim. E até a parte da capa, eu participei da composição, porque ele dizia como não fizesse, e ele fez a capa das Cambindas, do livro de Cambindas, que é o único livro, como eu disse e repito, sobre Cambindas no Brasil. Enquanto existe livro de Cambindas, eu acho que Cambindas não se acaba em Ribeirão. Sim, com certeza. Isso é um mérito teu. Eu acho que esse seu olhar para a questão do livro, resgate da história, você que tem feito isso, e não estou dizendo isso porque você está aqui, mas quem conhece Josias Silva em Ribeirão sabe o quanto ele é empenhado, não só na Cambinda, é a nossa história, é a nossa origem, sabe? Eu acho que o Brasil, que teve cerca de 350 anos de escravidão, ainda está muito recente, ainda tem muitas coisas que aconteceram e estão presentes. E a maioria da população brasileira é de cor negra, né? Exatamente. Diz que tem o branco, tem o negro e tem o afrodescendente, né? Eu acho que nós temos você faz um trabalho que eu acho que tem que primeiro ser valorizado, ser reconhecido, mas que também tenha o apoio de, como você bem falou, de manter isso vivo na nossa história atual. Que eu falei aqui, o afrodescendente, mas quero também corrigir aqui, se é o pardo. Porque, por exemplo, eu cheguei, aí disse, qual é a sua cor? Eu digo, branco eu não sou, eu sou moreno. Esse moreno não existe, existe o pardo, quer dizer que eu não sou negro, nem sou branco, eu sou pardo. Isso. Entendeu? Pois é. Josias, falando das Cambindas, o teu livro, o primeiro livro que você mostrou aí, ele fala sobre o quê? Porque ele foi classificado lá na Biblioteca do Estado como antologia. Tem poema, tem vários poemas, entendeu? Tem algumas pequenas crônicas, entendeu? A gente fala aqui sobre fala também sobre Pernambuco, quer dizer, falando a história, um pouco, um resumo da história de Pernambuco, o desenvolvimento de Pernambuco. Nós homenageamos José Mariano, que para mim, na minha opinião, é o filho mais ilustre de Ribeirão. Isso. É José Mariano. José Mariano Carneiro da Cunha, que nasceu no engenho Caxangá, hoje Vila José Mariano. Entendeu? Então era um ilustre filho de Ribeirão. Aí, o poema como exemplo, que olhos são aqueles? Que os olhos são aqueles? São olhos ou são fios de frias espadas que feriram meu coração? Que os olhos são aqueles? São olhos? Não. São diamantes ou são pedras preciosas? Sim, são diamantes lapidados que rebrilham à luz do sol. Esse é um dos poemas, texto de alguns dos poemas que nós temos no livro Vidas e Moinhos. Se alguém quiser adquirir um livro desses, você tem isso para vender? Como é? Esse Cambindas, Vidas e Moinhos, Farol da Esperança, eu fiz pouco, vendi, não tenho mais, porque eu tenho que comprar impressora, tenho que comprar, ou então mandar fazer numa gráfica e fica gráfica. Nós temos ainda alguns livros de Lampião, a história, isso eu tenho. O quê? Como é que fala a questão do Lampião? A história de Lampião? A história de Lampião, desde o nascimento dele, aqui nessa foto aqui, vou mostrar para você aqui, isso aqui é a neta de Lampião, que eu encontrei com ela no Centro de Convenções em Recife, e tirei a foto, minha esposa, e ela aqui é neta de Lampião. Neta de Lampião. Isso. Então nós temos a foto aqui no livro e desenhei a capa, foi eu que desenhei essa capa desse livro. Você faz tudo no livro, você escreve, você diagramação. Mas não é virtude não, isso aí é falta de necessidade mesmo. É necessidade de investir, aí eu mesmo faço. Ficou aqui, eles ficaram achando bonito quando eu cheguei na gráfica, eu disse que era mesmo, mas foi você mesmo quem fez, que fui eu que desenhei. Tudo esse aqui, fiz a capa que foi feita por mim. Ele deu só um retoquezinho e tal, mas foi feita por mim. Então, meus livros, que foi eu que fiz, senão não tinha publicado nenhum.
Pois é, Josias, você também é radialista, né? Sou. Como é a tua história no rádio, na época aqui na rodoviária, né? Que não é mais hoje. Eu comecei no que a antiga Omega que existia aqui, a Omega. Depois passei pela Progresso Propaganda também, que era na antiga rodoviária. Depois fiz um concurso, participei de um concurso para radialistas e participei de programas, apresentei programa na Rádio Cultura dos Palmares. Depois fui contratado pela Rádio Quilombo FM, também participei e deixei essa rádio. Não foi por nada, não foi porque eu achasse que estava. Não, a melhor coisa que eu achei foi trabalhar em rádio. Agora, o dinheiro é que não compensava. Eu morando em Ribeirão e trabalhar em rádio em Palmares. Tinha meus negócios, ou eu me dedicava à rádio, ou me dedicava a meus negócios. Eu preferi me dedicar a meus negócios, criar minha família, para depois assumir rádio. Depois trabalhei aqui na Rádio Santana também. Fiz muito programa de forró na Rádio Santana FM. Josias Silva, forrozeiro do povo, quem é que me lembra? Eu passo pela rua e o pessoal grita: Josias Silva, forrozeiro do povo. Digo, sou eu, meu povo. É verdade. Que era esse o slogan que eu usava: sou eu, meu povo. Pois é. Josias, rádio é importante, tem aqui Josinaldo também que tem dado uma grande contribuição, né? E dando, ele é sonoplasta, ele é locutor, apresentador, ele é um montão de coisa, né? Ele é versátil, né? Versátil, versátil. Pois falar de rádio e assim escrever, quando foi que você despertou para escrever livros, essas coisas? Já tinha isso sempre com vontade? Há muito tempo eu escrevia uns versos, muitos eu perdi, entendeu? Mas depois foi que eu me dediquei a escrever, eu vou escrever um livro. E depois que eu escrevi muita coisa. Depois que eu tive um infarto, eu digo, se eu tivesse morrido, tinha tudo se perdido. Aí eu digo, vou fazer um livro. Aí comecei a fazer, fiz esse primeiro Vidas de Moinho em 2009. Fiz, publiquei. Tá, aqui a capa também foi desenho que eu fiz. E depois o rapaz pegou, aproveitou e ficou o trabalho dele, que fez a capa, sabe? Mas eu tenho todos esses desenhos. Então, aí foi assim. Então, depois de Cambinas, digo, mas Cambinas tem uma história tão bonita, uma coisa tão importante para Pernambuco, que não tem um livro, eu vou fazer um livro de Cambinas. Aí me dediquei, fiz o livro de Cambinas. O livro de Cambinas, eu tive apoio também da prefeitura na época, que o secretário já faleceu, que era o secretário de Cultura, e me ajudou, e outras aqui, Estudo Luz do Som, Colégio São José, me ajudaram, entende? E o Trevo, na época, entende? Aí eu fiz esse livro de Cambinas, foi assim, com vontade, com dedicação, com vontade de fazer algum livro. Aí depois ele Lampião, aliás, primeiro teve isso aqui também, Farol da Esperança, que foi tudo isso que eu tinha juntado e dividi em 2 livros, os poemas. E Lampião, que eu gosto da história de Lampião, porque eu acho que Lampião foi um injustiçado. Lampião nunca foi bandido, nem também foi herói. Lampião foi uma das vítimas das injustiças sociais, o poderio econômico que, quando queria, e prejudicava as pessoas, perseguia as pessoas no sertão, e ele foi um revoltado com isso aí, que não viu ser feita justiça para a família dele, que foi massacrada também. Entende? Então aí eu digo, vou escrever sobre Lampião. Comecei a escrever, pesquisei muita coisa mesmo eu pesquisei sobre Lampião, com vídeos. Serra Talhada, né? Ele nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada. Ele nasceu em 1898. Entendeu? Então, 40 anos ele viveu, morreu em 1938, em Angico, no Sergipe. Né? Então, pois foi assim que eu fiz os meus livros. Tudo é fruto de muita pesquisa. Todo livro meu tem pesquisa. Eu pesquisei para escrever. Eu sei. Parabéns Obrigado, mesmo. obrigado. Eu acho que o esforço, a vontade, a dedicação em você fazer qualquer coisa na vida, tem um pouco disso que você faz. Mandar um abração aí para o Luiz Silva, que deve estar ouvindo a gente. Nosso poeta, ouvinte. que ele é ouvinte. Luiz Silva, que é um poeta ribeironense, Isso. que vive também lutando, batalhando pela cultura de nossa cidade. O pessoal da Arla, né? E Beatriz também, né? Beatriz Exato, agora que está surgindo Bia. agora. Bia até que é uma pessoa que está se dedicando à literatura de cordel
e tem futuro, né, na Exato. literatura. Para receber um apoio, a coisa tá. Tem a academia, né, Ribeiranense. Tem a Academia de Letras, Ribeiranense, já né? me convidaram para Maria José, tudo Maria pessoal, José, né? Maria José, que é uma academia que ela vem com uma proposta inovadora de preservar a cultura ribeiranense. Isso é muito importante. Primeiro que eu sou um admirador de quem busca resgatar ou preservar a história, seja no nosso caso aqui Ribeirão, né? Porque se nós não tivermos isso, Josias, um livro, alguma coisa que nos lembre, que seja uma coisa palpável, concreta, a nossa história, porque nós somos imediatistas, infelizmente, a gente esquece com facilidade, a gente esquece em 4 anos o que acontece, imagina séculos, né? Séculos, é verdade. Um século de história. É verdade. Então, nesse sentido, eu mais uma vez, pai, eu agradeço sempre. Eu queria antes ter conversado, porque eu vejo você uma pessoa dedicada, como tem outras pessoas aqui que a gente está tentando tem muita gente trazer para dedicada, aqui, para conversar, falar de Ribeirão, falar de outros assuntos. Eu acho que a gente tem a rádio e esse espaço que a gente chama de espaço diferente é isso. É falar da pessoa com deficiência, mas falar de todas as outras situações que o ser humano precisa refletir, cobrar às vezes, buscar soluções para os nossos problemas. Mas também, obviamente, reconhecer aquilo que está dando certo e reconhecer aquilo que é justo. A gente tem essa preocupação. Eu digo, mas o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, o CPDR, a gente está montando, Josinho, depois eu quero lhe convidar vai ter um momento lá para que você possa estar presente também com a sua história, com a sua experiência, até para nos ajudar também, dando algumas opiniões, dicas, para que a gente possa aprender mais um pouco sobre não só a questão do deficiente, que é o foco maior, mas também que a gente possa ter uma história construída a partir da nossa realidade, sem esquecer aquilo que realmente somos. Não vamos nos envolver na cultura de outros povos ou de outros lugares, por exemplo, norte-americana ou coisa, e esquecer o que a gente vive. A nossa Mata Sul, nossa Ribeirão, ela tem que ser valorizada, e você é uma pessoa que faz isso. Infelizmente a Mata Sul, ela é um pouco esquecida, ou não sei se é a dedicação das pessoas. E na zona da Mata Norte, a cultura é mais forte, mais latente, né? É mais envolvente. Caboclinhos, né? Caboclinhos, que é do lado de Goiânia, tem os famosos maracatus rurais, que tem a sede principal onde se encontro em Nazaré da Mata. Tem a cidade como Aliança e outras cidades lá próximo que vivem. Itacuã mesmo tem seus maracatus rurais também. No Recife tem maracatu que são vivos, são atuantes, são tradicionais, entendeu? E a maioria são ligados a terreiros afrodescendentes. O maracatu rural é ligado mais aos terreiros das chamadas Sagrada Jurema. E os terreiros, os maracatus de baque virado, que é o maracatu urbano, eles são mais ligados aos terreiros de candomblés e de umbanda. Muito bem. Mas que eles continuam vivos e mostrando a riqueza cultural de Pernambuco. Pernambuco é muito rico em cultura, por isso que há um louco que disse Pernambuco, nação cultural, que tem as Campinas de Ribeirão, Campinas em Pesqueira, Campinas em Triunfo, tem os cocos de Arco Verde, coco tradicional de Arco Verde, tem muita coisa. E Pernambuco é rico em cultura. Muito bem, José Silva, eu quero lhe agradecer em nome de todos que fazem o CPDR. Eu tenho certeza que a Rádio Santana também tem o maior prazer de te receber aqui pela sua história, não só na rádio, não só como escritor, mas também como ser humano. Eu deixo o microfone da Rádio Santana à sua disposição para as suas palavras finais. Eu que agradeço a você pelos espaços que você abriu aqui na Rádio Santana para que a gente possa falar do nosso trabalho e falar da cultura de Ribeirão, da história de Ribeirão, que é muito importante, que pessoa que não preservar a sua história não existe, né? Então nós temos que preservar a nossa história. Então eu agradeço a você por essa oportunidade e de estar em evidência, mostrando o nosso trabalho. Muito obrigado. A você, ouvinte, eu te convido para futuramente, outra semana, a gente acredita que teremos outros assuntos bem interessantes.
porque o papel, nosso objetivo é esse, é trazer cultura, trazer história, mas também trazer direito da pessoa, a legislação que temos e a nossa preocupação que essa legislação seja de fato revertida em benefício a todos que precisam. E uma frase que eu sempre falo é: a graça das graças é não desistir jamais, Josias. É verdade. E um outro bispo que eu sempre gosto sempre de ler dentro do possível é: na dúvida, fique do lado dos pobres. Dom Pedro Casaldáliga. Um homem que já é falecido, mas tem uma história. Deixou uma história com certeza registrada. De luta, de resistência, de enfrentamento, ameaçado muitas vezes. Exatamente. Então a você um bom final de semana. Próxima semana, sexta-feira santa, que a gente possa se dedicar, a você cristão, católico, se dedicar bastante a esse momento religioso, importante e sagrado para todos nós. Até a próxima semana, se Deus quiser. O tudo às vezes se confunde com o